Amém? Aleluia. Abra comigo no livro de João. Livro de João, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, eu vou estar lendo aqui na NVI, talvez não vai estar batendo com a sua, mas você pode estar acompanhando aqui, que vai estar projetada a mesma versão que eu estou lendo, na NVI, nova versão internacional. 1 João, capítulo 1, versículo 16, diz assim: E todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Amém? Todos recebemos da plenitude do Senhor graça sobre graça. Essa graça está sobre você, meu irmão, amém? Amém? Você crê nisso? Porque a palavra do Senhor diz que todos os tesouros escondidos, toda a beleza, né, no Senhor está escondido, todos os tesouros. E aqui o Senhor afirmando para nós que todos recebemos. Aqui está dizendo que todos. Todos. Não é alguns, uns sim ou não. Eu quero dizer para você que todo aquele que recebeu o Senhor, todo aquele que faz parte, toda aquela a pessoa que faz parte do corpo de Cristo, recebeu a plenitude do Senhor. Eu quero dizer para você aqui, uma tradução bem simples, no Google mesmo, no lugar que você quiser procurar, a palavra plenitude. O que significa a palavra plenitude? A palavra plenitude diz algo completo, pleno ou cheio. É algo que foi feito na totalidade, que atingiu a avaliação máxima ou que atingiu a avaliação ou a média máxima. Esse é nosso Deus, a sua plenitude. E aqui o Senhor está dizendo que todos nós recebemos da sua plenitude. Amém? Então você tem, né? Você que faz parte do corpo de Cristo, né? Você é completo, você é pleno. Eu afirmo pela palavra do Senhor, pleno, você é máximo na presença do Senhor. E a palavra graça, nesse versículo, a palavra graça sobre graça, se você procurar no original, essa palavra é contra. Talvez você pode pensar, mas palavra contra, o que tem a ver contra? Está contrariando? Mas quando fala graça sobre graça, é algo contínuo. É algo que está vindo sempre na nossa vida. É algo que todos os dias vem graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça imerecida. A graça do Senhor, nós não merecemos a graça do Senhor. Mas mesmo assim, Ele como uma onda do mar, eu disse pela manhã, para a gente entender melhor, é como uma onda do mar. A onda vem na praia e quebra na praia e volta por baixo, e de repente vem outra e quebra e volta, né? Você que está entrando ali no mar, se você não ficar ligado, vem aquela onda e logo já vem outra, e logo já vem outra. O Senhor está dizendo para nós que essa graça sobre graça está vindo sobre nós. Amém? É algo contínuo, que você está sendo abençoado, você está sendo tocado, e logo mais vem outra graça, e vem outra graça, e vem outra graça, e você vai se enchendo da graça do Senhor. Amém? Como uma onda. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 23, fala que as misericórdias do Senhor se renovam manhã após manhã. Todas as manhãs se renova a misericórdia do Senhor. E baseado nisso, eu quero dizer para você, para a gente conversar sobre 3 pontos. Como a gente alcançar a graça de Deus, né? Talvez você se pergunte, mas por que em determinadas áreas da minha vida eu não consigo vencer? Algumas eu consigo, algumas não. Eu quero dizer para você que quando a gente tenta merecer algo, a gente não recebe.
Quando nós, com a força do nosso braço, nós tentamos alcançar algo, nós não recebemos. Porque ali o Senhor não está sendo glorificado. Sabe, o Senhor, Ele nos atende algumas coisas sim, algumas coisas não. Mas talvez áreas da sua vida você não consegue vencer. Eu não sei, eu vou falar aqui talvez, né, algum vício. Não estou querendo apontar para ninguém vícios, né, pornografia, masturbação, todo tipo de pecado. Às vezes a tentação, desejos desenfreados. Quando a gente tenta vencer com as nossas próprias forças, a gente não consegue vencer. A gente luta, a gente vai, mas a gente sempre acaba caindo no mesmo erro. Porque nós achamos muitas vezes que a força está no nosso braço, naquilo que a gente consegue fazer. E ali a gente não vai receber. A gente não vai receber porque nós fomos criados para adorar o Senhor. A nossa carne, a carne foi criada para adorar ao Senhor. Então, por isso, nós precisamos glorificar a Deus. E precisamos reconhecer que somos limitados. Né? Como um exemplo, Moisés. Quando Moisés tirou o povo da escravidão do faraó, Moisés, ele levou o povo, fez maravilhas no Egito, as 10 pragas, né? E muitas pessoas ali ímpias morreram, né? Milagres espetaculares que foi operado por intermédio de Moisés. E Deus tira o povo dali, seguindo, né, para o deserto. De repente eles deparam com o mar e com o exército do faraó vindo atrás deles. Imagina a cena. O mar ou os soldados? Eram soldados muito poderosos. Os soldados de faraó, eles eram os melhores. Era o exército mais bem equipado, era um exército muito poderoso. E Moisés ali, de repente, ele fez tantos sinais ali no Egito, mas de repente ele se depara, ele olha e ele fala: Senhor, e agora? Senhor, e agora? O que vamos fazer? Moisés clama ao Senhor e o Senhor fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche em direção ao mar, em direção às águas. E ele entendeu, e ele começou a marchar, e de repente o mar começou a se abrir, e eles passaram por terra seca. E o exército vinha atrás, foi afogado, o exército todo morreram. Todos os cavalos, os carros de guerra. E o Senhor deu livramento. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar, né, para a gente conversar aqui, seria, eu quero dar o tema da minha mensagem, tá? Desculpa, eu não falei no início. O tema da minha mensagem é: a sua fraqueza é fonte de poder. A sua fraqueza, a nossa fraqueza é fonte de poder. E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês seria: não tente vencer com os seus próprios braços. Eu já dei um spoiler aqui, já falei antes, né? Não tente vencer com os seus próprios braços. A partir do momento que a gente tenta vencer com as nossas próprias forças, a gente anula a graça de Deus nas nossas vidas. Nós anulamos, nós dizemos assim, que o sacrifício de Cristo foi em vão. A graça que Ele derramou sobre nós foi em vão. Todas as vezes que a gente tenta resolver da nossa maneira, e aí a gente se cansa. Muitas pessoas desistem de servir a Deus. Muitas pessoas voltam para o mundo e voltam muito pior do que quando, né, saíram. Porque eles tentaram sozinhos e não conseguiram. Não consegue. Não consegue. Então, todas as vezes que a gente tenta agir com as nossas forças, a gente anula a graça de Deus sobre a nossa vida. Né? Então, isso seria o primeiro ponto. Né?
E muitas vezes a gente acaba se frustrando realmente. Se frustra. Porque nós não temos uma resposta. Mas quando a gente entende realmente que a graça do Senhor está sobre nós, e a gente precisa admitir, aí as coisas começam a acontecer. Então o primeiro ponto seria esse. Eu quero tentar ser o mais breve possível. Gálatas, antes de passar para o segundo ponto, eu quero ler com vocês Gálatas 3, 5. Gálatas 3, 5 diz assim: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, o qual receberam a palavra. Aqui o apóstolo Paulo falando com o povo de Gálatas, falando para eles, insensato que vocês são. Né? Se você pegar, lê comigo o versículo, pode projetar ali também o versículo, o capítulo 3, o versículo 3 também. O versículo 3 do capítulo 3 fala assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aqui o apóstolo Paulo falando, como que vocês querem se aperfeiçoar? Por esforço do seu próprio braço, vocês não vão conseguir. Você pode estar lendo o contexto em casa, ali o apóstolo Paulo tendo até um confronto com o apóstolo Pedro, ali um pouco atrás, a respeito da incircuncisão. Né? Então aqui ele fala, como que pode? Vocês estão, a lei é boa. Mas nós precisamos também, a graça está sobre nós. Não é que a graça está anulando a lei. Mas se nós tiver a graça de Deus, a gente vai. O Senhor Jesus, ele disse que eu não vim revogar a lei. Eu não vim dizer que a lei está errada, mas eu vim fazer com que se cumpra a lei. E aqui o apóstolo Paulo falando, como que pode vocês querem vencer com a força dos seus próprios braços? Vocês não vão conseguir. Né? Então seria o primeiro ponto, né? Primeiro ponto, não tente vencer com as suas próprias forças. Segundo ponto, reconheça as suas fraquezas. É um ponto muito importante. Reconhecer. E é o ponto mais difícil. Eu digo para você que é muito mais fácil a gente ser forte do que a gente ser fraco. Você tem uma força que você não faz ideia. Você é muito forte. Nós somos fortes. Ser fraco é muito mais difícil do que ser forte. É muito mais difícil. Porque quando a gente é fraco, a gente precisa admitir alguma coisa. É por isso que nós temos visto no discipulado muitos discípulos que muitas vezes eles não rompem, né, que às vezes estão anos e anos no discipulado e ele não rompe determinadas áreas, ele não consegue romper, porque existem áreas na sua vida que ele não consegue compartilhar. Ele não consegue assumir. E a pessoa não cresce. Se o discípulo não assumir que precisa da graça de Deus, ele não cresce. Né? Eu falo de experiência própria, né, com o meu discipulador, com o meu pastor. Né? Eu já falei isso aqui. Eu não tenho segredo nenhum com o meu pastor, com o meu discipulador. Quando vem uma tentação na minha vida, eu compartilho com ele. Talvez em outros tempos eu ia pensar, mas como que eu vou falar para o meu pastor? Porque o meu discipulador é o pastor. Como que eu vou chegar para o meu pastor que eu tenho a tentação? Como que eu vou falar para ele? O que ele vai pensar de mim? Se eu participo, né, da igreja, faço parte do corpo, do louvor e estou envolvido com a igreja, como que eu vou falar para ele? Sabe, eu falo isso porque eu já vivi isso. No começo, tinha áreas da minha vida que eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar que eu era fraco muitas vezes na tentação, que muitas vezes eu desejava algo que não era para mim. Foi difícil isso.
Para mim estar aqui em cima falando para vocês foi muito difícil. Sabe eu confessar. Mas é por isso que muitas pessoas não crescem. Porque elas têm medo de falar, de declarar, de falar que talvez tenha um vício, talvez ele não consegue. Às vezes já quebrou o computador, já quebrou o celular, porque a pornografia é tão forte na sua vida, que ele já quebrou tudo. Ele já quebrou o notebook, ele já quebrou o celular, e mesmo assim ele não consegue. Às vezes vem aquela fraqueza, ele não consegue resistir, e ela acaba caindo novamente. Não vai conseguir vencer, se não confessar, se não admitir a sua fraqueza. Segundo Coríntios capítulo 12, segundo Coríntios capítulo 12, versículo 6, diz assim, o apóstolo Paulo: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isto para que ninguém pense ao meu respeito, mais do que em mim me vê ou em mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse, olha, presta atenção, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha só que versículo poderoso. Glória a Deus. Porque aqui o apóstolo Paulo teve uma revelação, sabe? Eu disse pela manhã, isso é uma chave. Isso é muito precioso, preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nesse versículo. Uma coisa é a gente se gloriar das coisas boas. As coisas boas é fácil a gente se gloriar. Talvez quando você tem um filho, vai para a faculdade, conclui a faculdade e continua, né, e já ingressa na profissão. Né, eu disse pela manhã, a minha filha, né, a mais nova, ela concluiu a faculdade, né, e já logo botou um negócio. Hoje eles têm um restaurante, ela e o esposo, e ela teve bebê agora essa semana, né, e eu podia me gloriar nisso, e não tem nada de errado nisso, você se gloriar no seu filho, dizer, nossa, que bênção que está sendo, que próspero que está sendo, não tem nada errado nisso. Não tem errado. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando que ele se gloria nas fraquezas. Se você ler versículos atrás, o Cris até ministrou aqui, o Eduardo também falou alguma coisa dias atrás, eu anotei, que foi até onde Deus me falou através dessa mensagem, que a gente precisa entender realmente. Essa é uma chave que vira a nossa vida. Quando a gente entende que no nosso ponto de fraqueza, que é o Senhor deseja ser glorificado. Se o Senhor permite pontos de fraqueza em nossa vida, é para que a gente cresça. Porque naquela área que eu sou forte, naquela área que eu consigo vencer, o Senhor ali não pode fazer nada. Porque você se acha o suficiente, se acha forte, e você não consegue vencer. Mas é na área da fraqueza. Se você ler, como eu disse, se você ler nos versículos atrás, no capítulo atrás, tudo que Paulo sofreu, perseguição, naufrágio, açoites, tantas coisas ele viveu. E aqui ele está falando que se tiver algo que eu possa me gloriar, que seja na fraqueza. Porque ele fala que foi posto o espinho na carne, porque Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas inexplicáveis, coisas indivisíveis, coisas que ele fala no texto que homem nenhum, né, consegue falar.
Então, eu entendo, talvez você interprete esse texto, eu já vi várias interpretações, dizer que Paulo tinha uma doença, tinha uma enfermidade, que Paulo tinha uma tentação, né? Mas eu, no meu ponto de vista, pelo contexto aqui, eu vejo que ele podia se gloriar-se nisso, naquilo que ele viu, porque ele foi ao céu. Mas ele dizia assim, não, se tiver algo que eu possa me gloriar, que seja na fraqueza. Isso é fácil para nós, a gente se gloriar na fraqueza? Isso não é fácil, porque quando a gente está fraco, a gente já não quer orar. Quando a gente está fraco, a gente já não tira o tempo a sós com Deus, porque a gente acha Senhor, o Senhor entende, né? Eu estou cansado hoje, eu estou com tanto problema, Senhor, outra hora eu te busco. É difícil a gente fazer isso. Então a gente precisa entender realmente que o Senhor, Ele quer agir nessa área. E eu te pergunto, qual é o seu espinho na carne? Qual é? Será que seu espinho na carne talvez é o cartão de crédito? Que você pega e de repente estoura ele? Não sei. Talvez o seu espinho na carne é um desejo sexual? Você pode estar listando aí, faça, né? Não estou querendo apontar, mas pense contigo. Talvez seu espinho na carne é acessar coisas impuras. Não sei. Qual é? Mas eu quero dizer para você que é nesta área que você está pensando agora, é nesta área que o Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém? É nesta área. Você pode prestar atenção, você que é discipulador, você que discipula. Deus vai colocar um discípulo na sua frente, para você cuidar. Justamente naquela área que você venceu. Naquela área que você passou. É naquela área que você foi provado, que você venceu, que você rompeu em Cristo Jesus. Nesta área, o Senhor vai colocar pessoas na sua frente, que você vai poder falar aquilo que você viveu. Você que discipula, é só você pensar, comigo já aconteceu várias vezes. Áreas da minha vida que eu venci, de repente eu fui discipular alguém e de repente era a mesma coisa. Parecia que é por isso que a gente fala que aquela pessoa que está, o discípulo, quando a gente começa a discipular, a gente mais aprende do que quando a gente é discípulo. A gente mais aprende. Porque o Senhor coloca pessoas na nossa frente que nos edificam. Então eu incentivo a você que não está discipulando ainda, para você ter crescimento, comece a discipular alguém, comece a caminhar com alguém. Você vai ver, né, que você vai pensar, mas o que eu vou falar para alguém? Eu não tenho o que falar. Eu não sei discipular, sabe? Você sabe. Você sabe discipular porque Deus já te deu algo, você já enfrentou algo que você vai poder compartilhar para alguém e esse alguém vai ter crescimento através daquilo que você viveu lá no passado. Amém? Então, o apóstolo Paulo aqui ele fala, né, nesse segundo ponto, reconheça a sua fraqueza. Isso é de extrema importância. Sem a gente reconhecer, na hora que vir aquela tentação, na hora que você for cair, realmente, que tiver aquela coisa te tirando o chão, é nessa hora que o Senhor deseja que você olhe para Ele e fale, Senhor, eu vou cair, Senhor, derrama graça sobre mim, derrama graça, Senhor, tem que ser agora, Senhor, me derrama graça. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir o seu clamor, nesta área, neste momento, que muitas vezes a gente acha assim, não, eu vou ser forte, eu vou resistir, né, eu vou conseguir, né, e depois eu vou glorificar a Deus. Se você não colocar para Deus, você não vai conseguir. E nós temos nosso discipulador que a gente pode falar. Então nós temos com quem falar, nós apresentamos ao Senhor, nós já corremos para o nosso discipulador. Amém? Todos estão entendendo? Amém? Então se tiver algo que eu deva me gloriar, que seja na fraqueza. Olha para a vida de Sansão. Sansão
ele fazia coisas, né? Talvez as crianças, ou você ouviu que Sansão ele tinha os seus cabelos, era a fonte de poder. Isso só em filmes. O poder que Sansão tinha era o Espírito Santo que descia sobre ele. Que ele fazia coisas, né? Certa vez ele estava com uma mulher e os filisteus vinham contra ele. Ele levantou, ele saiu correndo, arrancou os muros da cidade, foi correndo, levou os muros e fez a maior arruaça. Porque o poder do Senhor vinha sobre ele. Imagine comigo, que glória o Senhor teria se Sansão fosse um fortão. Fosse, meu discípulo ali, fortão. Que honra o Senhor teria? Nada. É fortão, né? Que honra o Senhor teria se Sansão fosse um gigante e tivesse a força? Não tinha. Deus não receberia honra porque era homens, porque era um homem. Então a gente precisa entender isso. Olha para a vida de Jacó, também quero dar outro exemplo. Jacó, ele passou o texto de Gênesis, não precisa abrir ali, Gênesis 32, 27, fala que certa noite o anjo do Senhor apareceu a Jacó. E eles começaram a lutar, literalmente lutar. E aquela luta, aquele confronto, né? E Jacó era um homem muito forte, e resistindo à luta, e lutando, e ali, de repente, o dia já estava amanhecendo. Aí o anjo do Senhor falou para ele, me larga. Pensa só, o forte que era Jacó, porque ele estava lutando, ele estava vencendo a luta. Porque ele estava agarrado com o anjo. Mas o anjo disse, me solta, eu tenho que voltar. E Jacó disse para ele, eu não te solto, enquanto você não me abençoar. E foi nesse momento que o anjo virou para Jacó e falou assim, qual é o seu nome? Imagine comigo, você acha que o anjo do Senhor não sabia que o nome era Jacó? O anjo sabia, né? Porque se veio lutar com ele, sabia que o nome era Jacó. Mas o anjo perguntou, qual é seu nome? A partir do momento que Jacó disse, eu sou Jacó. Quando ele disse isso, se você olhar, né, todo nome tem um significado. O nome Jacó, o significado é mentiroso, é usurpador, é enganador, é falso. Uma pessoa não confiável. Neste momento que Jacó, ele disse, eu sou enganador, eu sou usurpador, eu sou enrolão. Quando ele reconheceu que ele era isso, porque o Senhor pediu para ele falar o nome dele, porque assim ele reconhecia. E assim, o anjo do Senhor disse para ele, a partir de hoje, seu nome será Israel. O anjo do Senhor trocou o nome de Jacó, porque aquele nome, né, porque ele era enganador, e a partir desse momento, né, ele teve a mudança do seu nome. E neste momento, o anjo do Senhor, antes de subir, ele tocou na coxa de Jacó. E Jacó, a partir dali, ele começou, a Bíblia fala que ele começou a andar, né, manquejando, porque foi quebrado a sua coxa. Para dizer para ele, a marca está ali, o espinho da carne está ali. Você se lembra daquilo ali. Então eu quero dizer para você que essa lembrança, esse algo que tinha na sua vida, essa fraqueza que tinha na sua vida, né, é ali que o Senhor quer operar. E toda vez que você olhar, talvez para um pecado, que vinha um desejo na sua cabeça, que vinha aquela coisa, você lembrar, não, eu sei de onde o Senhor me tirou. A graça do Senhor está sobre mim. Então eu preciso vencer, eu preciso resistir. Amém? Tem outro texto, né? Eu vou falar rapidamente, o irmão César leu aqui esses dias atrás, fala dos trabalhadores, né? O chefe, o patrão chegou, foi contratar alguns homens, logo pela manhã, contratou, né, um grupo de homens que estava ali, levou, vão trabalhar na minha vinha, e acertou o salário,
né, com eles, ali falam denários, mas vamos trazer para os nossos dias, talvez uns R$ 200 hoje, uma diária, uns 150, não sei. Combinou com eles, não, vão trabalhar na minha vinha. E eles foram. Esse primeiro grupo de homens, eles foram e começaram a trabalhar. E de repente chegou meio-dia, isso está em Mateus capítulo 20, até o 16 ali. E de repente, meio-dia, o patrão, ele viu que tinha mais um grupo de homens desocupados. E ele chegou até eles e disse, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós não fomos contratados. Ah, então vamos trabalhar na minha vinha. Acertou o salário e eles foram trabalhar. E de repente, ali pelas 5 horas da tarde, o texto fala, vamos abrir lá, porque eu só quero ler um versículo com vocês. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, então, para a gente ganhar tempo, eu vou só estar lendo a história. E por volta de 5 horas da tarde, tinha mais um grupo de homens desocupados. E o patrão, o chefe, ele chegou, vamos trabalhar na minha vinha, por que vocês estão aí parados? Por que vocês estão aí? Eles disseram assim, porque ninguém nos contratou. Isso já era 5 horas da tarde, e 6 horas eles paravam. O que dá para a gente entender com esse texto? Né? Quando o César estava falando ali, já me veio, e eu comecei a pensar, esses homens, quando eles falaram assim, ninguém nos contratou, eles estavam querendo dizer, porque nós somos ruins, porque nós somos uns péssimos trabalhadores. Isso é uma tradução minha, tá? Que eu estou falando, só estou conjecturando. Porque já era 5 horas da tarde e ninguém tinha contratado. Por quê? Ninguém contratou, porque eles eram ruins de trabalho, né? Primeiro eles contrataram aqueles que são mais trabalhadores, né, André? Trabalham na roça, né? O Ivan, né? Que são, né? Foram trabalhar na vinha. De repente contratou os primeiros, os segundos e os últimos ninguém queria contratar, porque eles eram ruins. Então, né, o que a gente entende com esse texto? A gente entende que eles reconheceram, porque ninguém nos contratou, porque nós somos ruins de trabalho, então ninguém chamou. Mas o Senhor, o patrão chamou, não, vamos trabalhar. E de repente, quando se encerrou o período, o patrão falou para o seu chefe, traga lá os trabalhadores, mas primeiro traga aquele que foram por último, aquele que foi às 5 horas. E chamou primeiro aqueles últimos. É por isso que o texto fala, Jesus falando que os últimos serão os primeiros. E de repente trouxe eles e pagou para eles os 200 denários, que foi combinado. Que não foi combinado, na verdade, eles não pediram. Os últimos não pediram um valor. O primeiro grupo e o segundo foi acertado um valor. E assim foi até vir o último grupo. Quando veio o último, recebeu os 200 também. Daí falaram, mas Senhor, é justo isso? Nós ficamos o dia todo trabalhando no sol. E eles que ficaram só 1 hora, eles vão ganhar R$ 200? Igual a nós? Isso não é justo. Por isso que o Senhor está falando que os últimos serão o primeiro. Porque eles reconheceram. Não quero entrar, né, em outra questão, mas o que eu quero gravar com vocês esse texto. Que eles reconheceram que eles eram fracos. E quando eles foram fracos, eles foram contratados. E quando eles foram contratados, eles receberam o mesmo valor daqueles que já estavam. Isso nos chama atenção. Que o Senhor, Ele age com benevolência na nossa vida. Amém? O Senhor derrama da tua graça sobre a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos reconhecer que nós somos fracos. Eu não estou dizendo para você ser fraco diante dos homens. Eu estou dizendo para você que a gente tem que ser fraco diante de Deus. Diante de Deus, se a gente tentar ser forte, a graça do Senhor não virá sobre a nossa vida. Mas quando a gente reconhece que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos da graça de Deus, Ele vem sobre nós e Ele opera. E aí sim nós seremos plenos. Essa graça do Senhor nos alcançará. Amém? Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Então é o segundo ponto. Primeiro ponto, não tente lutar com a força dos seus braços. Segundo ponto, reconheça a sua fraqueza. E terceiro ponto, as provações nos traz crescimento. As provações nos traz crescimento. Tiago
Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Aleluias! Glória a Deus! Grave esse versículo, irmãos. Grave. Porque a perseverança produz fé. E nós seremos aprovados através da fé. Perseverança. Não pense que quando vir uma luta, quando vir uma dificuldade é para te matar. Não pense que, Senhor, tem muitas pessoas que desesperam. Meu Deus, mas o que eu vou fazer agora, Senhor? Eu perdi o meu emprego. Eu perdi tudo, Senhor. Eu perdi o meu carro. Eu perdi tudo, Senhor. O que eu faço agora? Você desespere. Calma. Calma. O Senhor está no controle. Amém? O Senhor permite que aconteça algo em nossa vida para nos mostrar que Ele está ali. Que a sua graça está sobre nós. Amém? Isso não é para nos matar. Não é. É para nos provar. Nos provar. O ouro, quando ele é... para ele ser puro, ele passa por vários estágios. Para sair todas as impurezas. Assim é a nossa vida. Alguma coisa que acontece na nossa vida não é para nos destruir. É para nos fazer a gente crescer. Para a gente crescer em Deus. Tudo que a gente vive tem um propósito. Debaixo do céu. Tudo que a gente vive. Tudo que a gente vive tem um propósito. Nada é em vão. O Senhor é completo e o Senhor é pleno na sua grandeza. Amém? Aleluia. Eu quero convidar o Ministério de Louvor e eu quero ler com você mais um texto. Isaías capítulo 53. Terceiro ponto. As provações nos traz crescimento. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos. Aleluia. Tu és santo, Pai. Tu és adorado, Pai. Tu és adorado. Isaías 53. Aqui Isaías falando a respeito do Messias. Isaías falando a respeito do Senhor Jesus. Que foi onde nós alcançamos a graça. Isaías aqui profetizando cerca de quase 800 anos antes do nascimento de Jesus, de Cristo. E ele já falando. Isaías 53 diz assim, a partir do versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto do tenro e como uma raiz que saía de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem um homem esconde o rosto, e foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho.
mas o Senhor fez cair sobre nós Ele e a iniquidade de todos. Até aqui.